Poder escrever, filmar, registrar opiniões é algo muito bom para quem, na minha idade, até por questões de saúde, se vê impedido de participar das atividades normais, vamos dizer assim, de antigamente. Por outro lado, graças à aposentadoria, agora eu tenho tempo para ler e escrever, falar com vocês e, melhor ainda, né, aproveitar espaços que alguns amigos oferecem, como esse, por exemplo, do Jornal do Alcir Ramalho, que eu tenho usado muito. Quem quiser conhecer minhas opiniões mais atuais poderá vê-las aqui. Depois, se ficam mais velhas, eu posso colocar em blog ou coisa assim, até porque é uma maneira de aproveitar bem, condensando assuntos, a opinião dos amigos e de quem acompanha a história da gente. A verdade é que a mídia, a comunicação, graças à internet, ela permite que a gente tenha, vamos dizer, um contato infinitamente maior com o leitor do que antigamente, quando nós dependíamos de papel. Quem tem internet, tem acesso à internet, pode assim ler, aprender, ver coisas ou desaprender, dependendo de quem fala, que antigamente eram impossíveis. A própria mídia convencional, as televisões, rádios, se aproveitam dessa facilidade de transmissão de informações. Está só no começo, né? Nós estamos num período de revoluções tecnológicas que só não são maiores porque não interessa a indústria, está toda hora mudando uma série de coisas. Então, quando no meio dessas indústrias alguém faz alguma coisa especial, isso entra numa fila e o pessoal de marketing, de análise de mercado, sei lá o quê, e de tecnologia, poderá decidir sobre a ocasião e a forma de lançamento e composição do produto. Tá? O livro sobre a biografia do Steve Jobs é muito importante nesse sentido, porque mostra no século XX, mais recente, o que foi uma empresa, né, na área de informática e como ela se desenvolveu num país onde os juros são muito baixos e o capitalista é obrigado a investir em capital de risco. Não é o caso do Brasil. Aqui o dinheiro foi feito para inventar dinheiro sem risco. Então os banqueiros criam o tal do spread, onde eles jogam qualquer risco. E os aplicadores mais inteligentes usam os recursos que têm para, em cima dos impostos que nós pagamos, ganharem mais e mais e mais e mais dinheiro. Então isso é o Brasil. Um Brasil com mais de 3 milhões de leis, conforme eu li num artigo um dia desses. Leis municipais, estaduais, federais, regulamentos, normas, onde o cara ser empreendedor é arriscar a própria vida. E até vale a pena ler o livro do Steve Jobs. A Apple, sei lá como se pronuncia, ela tem fábricas na China, onde ela emprega mais de 700 mil chineses para fazer o que é inventado nos Estados Unidos. 700 mil chineses trabalhando só para uma indústria americana.
Ou seja, quantos operários existem na região metropolitana de Curitiba? Eu não creio que nós tenhamos aqui, juntando todas as fábricas, 700 mil pessoas trabalhando em fábricas. Pois lá no Japão, na China, só na área dedicada à Apple, nós temos, por conta do excesso de regulamentação nos Estados Unidos, 700 mil empregados. Por outro lado, a globalização trouxe de volta a escravização. Quer dizer, séculos, mais de um século de luta contra a escravização, os direitos do trabalhador, etc., sumiram, evaporaram com a globalização. E o mais interessante é que os nossos sindicatos não reclamam disso. E os sindicatos que sobreviveram no Brasil são aqueles montadores ou coisas assim que se beneficiam dessa lógica global. Então, não servem como porta-vozes de uma nova proposta econômica mundial. E os partidos políticos no Brasil são uma autêntica piada, não tem lógica alguma, basta ver as coalizões que formam, a maneira como atuam. Eu tenho lido aí as propostas dos candidatos a prefeito de Curitiba, conheço todos eles e sei que não são tão burros assim, mas seguem o que os marqueteiros políticos aconselharam, falar de um ou dois assuntos apenas, no caso que está em questão é o metrô, e elogiar algum paradigma curitibano, algumas situações simpáticas que faz com as velhinhas, os mais ingênuos, se apaixonem por eles. Porque, afinal de contas, uma campanha depende demais desse apoio voluntário, espontâneo, de pessoas que acreditam. Assim como o futebol tem torcida organizada, na política isso também existe. Então, nós estamos numa situação complicada, mas por outro lado, graças à internet, que já nos permite jornais digitais, nós podemos muito mais. A questão só agora é viabilizar isso tudo de modo que a população inteira tenha acesso à internet e as TVs educativas, as emissoras independentes, de modo a terem opção de comunicação, de formação cultural. Nem todo mundo é aposentado, nem todo mundo tem tanto tempo quanto eu tenho. A maioria é simplesmente escrava. Nosso povo, quem quer ter uma vida, poder trocar de carro todo ano, como criar essa fantasia, poder comer, tomar um vinho diferente é outra palhaçada, frequentar lugar de luxo, não sei para quê. Essas pessoas se tornam escravas dos seus caprichos. Sócrates aqui dizia que visitava 400 anos antes de Cristo, ou 500, ele visitava o mercado em Atenas para poder se orgulhar das coisas que ele não precisava comprar. Era importantíssimo chegar a esse nível é importante chegar a esse nível de educação, até porque o mundo precisa mudar. A solução do mundo não é
reunir saquinho de plástico, latinha de cerveja, ou usar energia solar. É de fato consumir menos, deixar de usar o automóvel. Não existe nada, não existe no mundo coisa talvez mais violenta do que o transporte motorizado individual. Por morte direta, só no Brasil são 70 mil pessoas por ano, fora aquelas que ganham lesões permanentes, que custa uma fortuna para o INSS, para tudo, né? E ninguém calcula, né? É difícil ver uma campanha contra o uso do automóvel. Acontece, mas a partir de ONGs. E ONGs que, como é o caso de Curitiba, quando falo de bicicleta, é para usar uma vez por semana, para o pessoal passear no centro. Nós deveríamos falar de ciclovias na região metropolitana, unindo Curitiba às cidades conurbadas. Aí sim, aí nós estaríamos tendo ciclovias importantes para o nosso povo. Mas isso aí significa muito para a cabeça de muita gente. Então a questão toda nossa é que vamos ter eleições, vamos escolher prefeitos. Infelizmente, na dinâmica que inventaram para o Brasil, ser eleito depende de ter dinheiro, ou ser jogador de futebol, ou bispo de alguma igreja evangélica, algo parecido. O cidadão comum, ele não se elege nem para inspetor de quarteirão, porque não tem dinheiro para pagar sanduíche, distribuir santinho, arrumar espaço em jornal. Isso é uma tragédia brasileira. Uma das coisas que o regime militar, uma época, tentou, foi que a campanha eleitoral não tivesse discursos, que resumisse a uma fotografia 3x4 e o currículo dos candidatos. É óbvio que os políticos fizeram de tudo para abafar essa ideia, mas ela deveria voltar com força. Sem contar que não precisamos mais de vereador, nem deputado, sei lá o quê. Talvez senadores. Por quê? Para que representação? Se nós poderíamos mensalmente procurar uma urna eleitoral mais próxima e votar em cima de projetos que nós considerássemos adequados, né? Projetos produzidos por organizações, por corporações, por associações, e que seguisse um ritual bem complexo até aparecer para referendos, porque nada mais irresponsável do que fazer leis no joelho, leis mal feitas, leis oportunistas, leis que seguem modismos, muitas vezes importados dos nossos próprios inimigos. Então, gente, a democracia precisa evoluir, e no Brasil mais do que nunca. Vamos viver mais uma etapa política esse ano. Lamentavelmente, não teremos grandes novidades. Mudar para continuar como estava, assim como vimos no filme O Leopardo, né? Então, esse é o nosso drama. Enquanto isso, o ideal é que todos procurem uma maneira de se manifestar. Mostrem a cara, assinem o que digam. Nada mais vergonhoso do que ver pessoas baixando o cacete, falando mal e mandando tirar o e-mail, o nome, o endereço, sob a desculpa prosaica de que isso facilitaria os hackers. É besteira. O que de fato existe no Brasil é uma tremenda covardia, por razões históricas talvez desde que enforcaram Tiradentes
o nosso povo se acovardou, nós tivemos muitas revoluções, sangrentas até. Início da República, a Guerra do Paraguai, a Guerra dos Farrapos e coisas assim. E depois o nosso povo aprendeu a viver em paz, o que é bom. Mas viver em paz não significa fechar a boca. Então nós temos que assumir alguns riscos e trabalhar para tornar público o que nós acreditamos e pensamos. Até porque, agindo assim, nós vamos descobrir onde é que erramos, onde é que acertamos, qual é a opinião de outros. Então aquele amigo que sentir que a gente está extrapolando poderá dizer, olha, fica quieto, está dizendo besteira, não é bem assim. Esse diálogo virtual é o nosso mundo de hoje, é assim que nós podemos de fato conversar. Até porque quando a gente sai para ir a um shopping ou clube ou coisa assim, se você começar a falar de assuntos muito sérios, você sai de lá com fama de chato. O pessoal quer se divertir. Essa é a neurose do momento. Antigamente o pessoal queria ir para o céu, ou lutar contra um inimigo externo qualquer. Agora a ideia é gastar, 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 consumir, 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 beber, beber, beber. Para quê? Quando chegarem à minha idade, vão pensar, eu vivi, o que eu fiz? Bebi, bebeu, fumou, fumou, comeu, comeu. Bem, isso todo mundo faz. E diferente, o que mais? Tomei o vinho francês, não sei das quantas. Que bonito, né? Que legal. Quantos anos você bebeu vinho até descobrir que aquele vinho tinha algo diferente? Essas fantasias é que constroem o ser humano do final do século XX. E nós precisamos mudar. Precisamos mudar porque o século XXI está aí. E não é só o lixo, falando da água, do ar, da terra, de tudo. Nós precisamos de uma vida sustentável, digna, inteligente.